7 indicadores. E vamos começar pelo dividend yield ou rendimento de dividendos. Esse indicador mostra o percentual, ou seja, o rendimento anual que a empresa está pagando em relação à cotação atual da ação. Digamos que a empresa tenha pago em 12 meses R$ 2 em dividendos por ação e a sua cotação atual esteja em R$ 20. Isso quer dizer que essa empresa teve um dividend yield de 10%, ou seja, quem investiu nessa empresa ganhou 10% em dividendos no último ano. Vou falar sobre o payout, que é o percentual que a empresa distribui aos seus acionistas do seu lucro líquido. Um payout de 40% significa que a empresa distribuiu 40% do seu lucro líquido. Agora vamos falar sobre o PL, o preço-lucro por ação, o famoso indicador. O PL mede em quantos anos você teria o seu dinheiro de volta caso a empresa distribuísse todo o seu lucro líquido aos seus acionistas. Empresas maduras e que pagam bons dividendos tendem a ter um PL menor, enquanto as empresas que estão em crescimento tendem a ter um PL maior. E como é calculado esse múltiplo? Primeiramente, é necessário dividir o preço da cotação atual da ação pelo lucro por ação. E para encontrar o lucro por ação, é necessário dividir o lucro líquido da empresa dos últimos 12 meses pela quantidade de ações em circulação. Portanto, para calcular o PL, basta dividir 100 por 8 e a gente vai encontrar um PL de 12,5, ou seja, o investidor levaria de 12 anos e 5 meses para ter o seu capital de volta caso a empresa distribuísse todo o seu lucro líquido para os seus acionistas. Então, entendemos que quanto menor o PL, melhor, certo? Por valor patrimonial da ação, é necessário dividir o valor que a ação está sendo cotada no mercado pelo seu valor patrimonial. E para saber o valor patrimonial, basta dividir o patrimônio líquido da empresa pela quantidade de ações que ela possui. Então, vamos para mais um exemplo para ficar mais didático. Digamos que a empresa esteja cotada a R$ 10 e o seu valor patrimonial esteja em R$ 8. Quer dizer que o mercado está pagando 1,25 do seu valor patrimonial. Portanto, quanto mais próximo esse VPA estiver de 1, melhor. Já o ROI é um múltiplo muito usado para entender o retorno obtido sobre o patrimônio líquido. Para isso, vamos entender o que é o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é basicamente subtrair os ativos, que são os bens e direitos da empresa, dos passivos, que são as obrigações da empresa. Agora que você já sabe o que é o patrimônio líquido, para entender o ROI, vamos a mais um exemplo. Digamos que uma empresa teve um lucro líquido de 200 milhões e o seu patrimônio líquido são de 800 milhões, isso quer dizer que ela teve um retorno, um lucro líquido equivalente a 25% do seu patrimônio líquido, certo? Portanto, seu ROI é de 25%. Para saber se isso é bom ou ruim, é muito importante comparar com outras empresas do mesmo setor para entender se essa empresa está tendo um bom desempenho perante as outras. O EV/EBITDA, que mede em quantos anos, caso a empresa resolvesse fechar o capital, conseguiria pagar aos seus acionistas e credores apenas utilizando o seu lucro operacional. O EV é o valor de mercado da empresa, que para saber é muito simples, basta multiplicar a quantidade de ações que a empresa possui pelo valor que está sendo cotado no mercado e somar as dívidas. Fazendo isso, você terá o valor de mercado da empresa. Tendo o valor de mercado da empresa, agora divide esse valor pelo EBITDA, que é o lucro antes de descontar os juros, impostos, depreciação e amortização, ou seja, é a geração de caixa bruto da empresa, a gente chama de lucro operacional. Então, digamos que o valor da empresa seja de 100 milhões, o seu EBITDA de 10 milhões, vamos dividir então 100 milhões por 10 milhões e teremos um EV/EBITDA de 10. Isso quer dizer que levaria 10 anos para devolver o dinheiro a todos os seus acionistas e pagar todos os seus credores, caso fechasse o capital utilizando somente a sua geração de caixa bruta. Portanto, quanto menor esse múltiplo comparado com as empresas do mesmo setor, melhor. Agora vamos falar sobre o dívida líquida barra EBITDA. Com esse múltiplo, você vai entender a relação da dívida da empresa com a sua geração de caixa operacional e saber em quantos anos a empresa pagaria suas dívidas se utilizasse somente o seu caixa operacional.